Oi, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nessa quinzena, nós vamos trabalhar sobre a República Romana. A República Romana tem um período muito significativo e muito longo dentro da história romana. A República Romana praticamente são 500 anos. Ela começa no ano de 509 a.C. e vai até 27 a.C. Então, nós vamos falar um pouquinho nessa quinzena como é que procedeu, como é que aconteceu, como é que era a estrutura política, a questão da cidadania dentro desse período da República Romana. Para isso, você sabe o que significa a palavra república? Então, dá uma pausa no seu vídeo, faz uma pesquisa simples lá no Google mesmo, e descobre o que significa a palavra república. Com certeza você obteve essa informação. República é uma forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Então, vejam, república é uma forma de governo onde atende ao interesse da maioria das pessoas. Dessa forma, então, se a gente pensar em Brasil, a República do Brasil, ela foi proclamada no ano de 1889. E essa República de 1889 até os dias de hoje, ela teve uma série de particularidades. E você vai aprender isso lá no 8º e 9º ano. A gente teve período de ditaduras, período de democracia, a gente teve períodos da era Vargas, que é muito conhecido, nós tivemos militares no poder, tivemos período de redemocratização. Então, ao longo dessa trajetória de 1889 até os dias de hoje, nós temos então muitas particularidades dentro da República do Brasil. Mas agora, o que nós sabemos sobre Roma? Então, para a gente poder falar sobre essa República Romana, como que aconteceu essa República Romana, o que nós já sabemos sobre Roma? O que nós vimos no finalzinho do 3º bimestre sobre a cidade de Roma? Dá uma pausa no seu vídeo e pensa um pouquinho sobre isso. Nós vimos sobre o mito fundador. Então, quando a gente não sabe muito, não tem muita certeza sobre a fundação de um lugar, na antiguidade eles criavam mitos. E nós falamos sobre o mito de Rômulo e Remo. Nós falamos também que a Roma tem 3 períodos políticos: o período de monarquia, o período de república e o período de império. E nós também sabemos que nos 3 períodos, monarquia, república e império, o Senado está presente. E ao final do 3º bimestre, nós falamos então um pouquinho sobre essa monarquia. Nós também falamos sobre a questão da estrutura social. Qual é a função do patrício, do plebeu, dos clientes e dos escravos dentro da cidade de Roma? O termo república, ele vem do latim que significa res publica, coisa pública, serviço do bem comum, algo que é coletivo. Então, a palavra como conhecemos república significa o coletivo, o bem coletivo. Quando nós falamos da Grécia, nós falamos da palavra democracia. Lembram-se, cracia é poder, demo é povo. Então, o poder está nas mãos do povo. Esses conceitos, na prática, eles acabam se interligando. Então, hoje no Brasil, nós falamos que nós temos uma democracia, porque nós temos o povo, que é considerado como cidadão, que tem direitos políticos. E nós temos como uma forma de governo a república. Então, nós temos a junção desses termos, desses conceitos da Roma e da Grécia, democracia e república. Para a antiguidade, para o período que a gente está estudando, nós vamos usar democracia somente para a Grécia, em especial para a cidade de Atenas, e vamos usar república para a cidade de Roma. Pensando então que uma república é algo no coletivo, que uma república é algo que pensa no público, para garantir uma república, nós temos que pensar no outro, no bem comum. Então, eu quero que você dê uma olhada nessas imagens que eu vou trazer e eu quero que você imagine qual delas seria mais adequado para o bem coletivo, qual delas é pensado nesse bem comum.
Já pensaram? Quais dessas imagens, então, pensa no bem comum? Essa, quando um jovem está ajudando uma idosa, quando os jovens estão ajudando um deficiente físico e quando estamos levando assistência médica para a população. Então, nós estamos exercendo o nosso direito, o nosso dever como cidadão, a partir do momento que nós pensamos no coletivo, pensamos no que é público. Portanto, da onde vem essa palavra cidadão? Então, quando nós falamos da Grécia, nós falamos da palavra cidadão, cidadania, eram aqueles que eram nascidos na cidade. Então, por exemplo, para você ser um cidadão de Atenas, você tinha que ter nascido na cidade, de pai e mãe nascido naquela cidade. Quando nós vamos falar da Roma, a palavra cidadão vem do latim civitas. Civitas quer dizer cidade. Portanto, a cidadania era indicado para a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Então, somente tinha o direito à cidadania aqueles que tinham direito à participação na política. E aí, como que é isso no nosso Brasil hoje? Eu deixo essa pergunta para você. Como que no nosso país, quem é no nosso país considerado como cidadão brasileiro? De acordo com a nossa última Constituição é o conjunto de leis que um país precisa ter. A nossa última Constituição, ela foi feita em 1988, pós-período de ditadura militar. Então, quando nós fizemos a Constituição de 1988, foi colocado ali quais são as condições para que você seja considerado como cidadão brasileiro. E aí eu gostaria que você desse uma pausa no seu vídeo, pega esse link que mostra o que é que mostra a Constituição. Esse é o link oficial do Palácio do Planalto. E aí você procura no parágrafo 3, no capítulo 3, melhor dizendo, onde está escrito da nacionalidade. E lá você vai encontrar, então, os quesitos necessários para que uma pessoa seja considerada como cidadão brasileiro. Então, tenha uma curiosidade de fazer essa pesquisa e verificar quem é considerado como cidadão brasileiro hoje. Depois você continua o seu vídeo. Então, voltando a falar da República Romana, nós já sabemos que o período que antecede a República Romana é a monarquia. E na monarquia nós temos uma lista de 7 reis, e eu disse para vocês que possivelmente eram até mais, é que eles não são conhecidos. O último rei de Roma foi Tarquínio o Soberbo, e ele foi expulso pelos patrícios. Exatamente tinha esse título soberbo porque ele tentou centralizar muito o poder em suas mãos. E os patrícios do Senado não gostaram muito dessa ideia. Exatamente então, por isso o rei foi expulso. E a partir do momento que o rei foi expulso, eu não tenho mais rei. Se eu não tenho mais rei, eu não preciso mais de um rei na concepção do próprio Senado, então eu não posso mais chamar de monarquia. Eu vou chamar esse período de república. Novamente, qual é o significado de república? Coisa de todos. Então, todo o Senado vai ser a autoridade máxima na República Romana. Então, na República que nós conhecemos hoje no Brasil, nós temos um presidente, é uma república representativa, nós escolhemos o nosso representante. Mas na República Romana, eles não tinham uma pessoa à frente, eles tinham um Senado à frente. Era esse conjunto de pessoas. Então, a autoridade máxima na República Romana é o Senado. Dessa forma, então, tinham 3 instituições que são muito importantes na República Romana. O Senado, que a gente já conhece, os magistrados e a Assembleia Popular. Senado, magistrados e Assembleia Popular. Vamos ver em especial o que esses 3 faziam? Eles governavam juntos, ao mesmo tempo, a República Romana. O Senado, como nós já conhecemos, ele é composto pelos patrícios. Lembram? Patrícios, que é o status máximo na sociedade, que eram os donos de terra, nascidos na cidade de Roma. E para compor, obviamente, o Senado tinha que ser homens e uma determinada idade, porque eles consideravam que as pessoas mais velhas tinham mais sabedoria. Qual era a função do Senado? O Senado fazia as leis, por isso que é a autoridade máxima, quem faz a lei é considerado muito importante dentro de uma cidade.
Então, eles faziam as leis, eles administravam as finanças, fiscalizavam o trabalho dos magistrados, que era considerado abaixo deles, eles agiam com toda a política externa, eles cuidavam de todas as questões religiosas, que nesse momento a religião de Roma é o politeísmo. E onde que era o trabalho deles? O trabalho deles acontecia no fórum. E o que, que significa fórum? Fórum significa praça pública. Então, era ali na praça pública onde o Senado se reunia para discutir as questões da cidade. Depois eu tenho os magistrados, que estão ao mesmo tempo do Senado. Os magistrados, a diferença é que eles são eleitos. E quando eles são eleitos, quem faz a eleição são os próprios patrícios, mas aqui os plebeus também têm direito de elegê-los. E dentro do conjunto de magistrados, eu tenho uma série de funções. Então, os magistrados, como eu estou trazendo no plural, não é só um, é um conjunto de pessoas. Eles são cônsules, pretores, questores, censores, edis. E qual é a função de cada um deles? Os cônsules, eles chefiavam o exército e coordenavam a administração pública. Os pretores, eles cuidavam da justiça. Os questores cuidavam das finanças, da cobrança de impostos. Os censores, eles faziam o censo. Então, eles se preocupavam em saber quantas pessoas moravam naquela região e quais bens elas possuíam. Os edis, eles cuidavam do policiamento, da segurança da cidade, das obras públicas, da coleta de lixo, de tudo que é do bem comum, tudo que é do bem público. Então, vejam que é um conjunto de pessoas que compõem os magistrados. E por último, eu tenho a Assembleia Popular. E na Assembleia Popular, ela é composta por patrícios e plebeus, onde eles poderiam votar nas leis, eles poderiam também votar na declaração de guerra, se haveria guerra ou não, eles poderiam participar da eleição dos magistrados, não dos senadores, dos magistrados, eles poderiam participar de julgamentos, quando uma pessoa cometia um crime e o julgamento seria em torno de terá a pena de morte ou não, eles também poderiam participar. Agora, vejam que os plebeus, eles participam dessa parte na política, mas eles somente participam, eles não têm cargos. Os cargos de senadores e os cargos de magistrato ficam nas mãos dos patrícios. A Assembleia Popular tem direito de voto, tem direito de participar, mas não tem o direito de ser um senador ou um magistrato. Então, ainda que exista uma participação dos plebeus, ela é muito menor do que a participação dos patrícios. Os plebeus eram a maioria da população. Nós já sabemos que já discutimos quem são esses plebeus. Na maioria, eles são pequenos proprietários ou então eles trabalham para os patrícios, mas eles não tinham esses maiores cargos políticos, eles não podiam pertencer ao Senado ou serem magistrados. Em momentos que eles cometessem algum crime, eles seriam julgados pelos patrícios e as leis, elas eram orais. Portanto, a gente também já falou isso em outros momentos, lá no Egito, lá na Mesopotâmia ou mesmo na Grécia. Quando a lei ela é oral, ela não é escrita, acaba tendo uma interpretação da forma como você quiser. Um outro problema também é que se os plebeus não pagassem as suas dívidas, eles poderiam se tornar escravos dos patrícios. Lembram-se que se torna escravo por dívida ou guerra? Então, nesse momento, os plebeus poderiam ser escravizados pelos patrícios. E também não havia o casamento entre patrícios e plebeus. Portanto, se um plebeu ele nasceu plebeu, ele não tinha a chance de mobilidade, ele não se tornaria patrício, nem mesmo pela questão do casamento. Então, a gente vê uma sociedade muito desigual e sem a oportunidade de ascensão social. E é isso que os plebeus começam a reivindicar. Quando os plebeus começam a pensar nisso, os plebeus começam a pensar, mas isso não é uma república? República não significa uma coisa de todos? Então, os plebeus percebem que se isso é uma república, por que eles não estão participando de fato disso? Por que eles não são representantes do Senado ou eles não são magistrados? E é aí então que os plebeus começam a se revoltar, pedindo reivindicações, ou seja, pedindo que algumas leis sejam feitas para que os plebeus possam ter direitos políticos, serem cidadãos e realmente estar na política como os patrícios.
E devido a essas reivindicações, os plebeus conseguem as leis escritas, as primeiras leis escritas de Roma, que são as leis das 12 tábuas. E essas leis das 12 tábuas, ela tem esse nome porque ela era escrita em 12 placas de bronze e elas foram colocadas lá no fórum, ou seja, em praça pública, para que todo mundo possa ter acesso a ela, para que todo mundo saiba o que está escrito nela. Então, o que foram a lei das 12 tábuas? É essa pergunta que eu faço para você. O que dizia a lei das 12 tábuas? Quais itens, quais foram as conquistas que os plebeus tiveram na lei das 12 tábuas? Eles conseguiram maior participação política? Eles conseguiram o direito de se casar entre plebeus e patrícios? Que direitos então foram alcançados a partir da lei das 12 tábuas? Essa é a pesquisa para a sua quinzena. Você vai pesquisar o que dizia a lei das 12 tábuas e você vai trazer essa pesquisa na nossa aula síncrona do dia 19 de outubro. E vai ser nessa aula que nós vamos discutir. Eu quero ouvir de você a sua pesquisa. Eu quero que você vai colocando os itens e nós vamos construindo junto a lei das 12 tábuas. Para esse primeiro momento, você vai fazer só a pesquisa, vai fazer a sua anotação e vai trazer para a aula. Não coloque ainda no CEAP, você vai pôr no CEAP depois da nossa aula, porque essa não é a sua única tarefa. Então, por hora, só façam a pesquisa das 12 tábuas e tragam para a nossa aula do dia 19 de outubro. A expansão territorial romana começa a acontecer nesse momento e eu queria falar para vocês um pouquinho como que é essa expansão. A gente começa a ter os plebeus continuando pedindo reivindicações. Por quê? Porque os plebeus, apesar das 12 tábuas terem sido feitas, apesar deles terem conseguido algumas conquistas, eles continuam pedindo algumas reivindicações, eles continuam pedindo mais direitos para os patrícios. E é dessa forma, então, que Roma começa uma expansão territorial, para que Roma possa ter mais escravos. E à medida que Roma tem mais escravos, Roma então tem mais pessoas que possam trabalhar para eles. E, obviamente, a partir do momento que isso acontece, muitos plebeus acabam perdendo seu emprego. Por quê? Porque plebeus deixam de trabalhar para patrícios e os patrícios começam a usar a mão de obra escrava. A partir das conquistas, porque lembra que se torna escravo por dívida ou guerra? Então, tendo esses escravos, alguns plebeus, eles perdem os seus empregos e começa a ter uma sucessão de misérias, de fome dentro da cidade de Roma. E aí, então, Roma, quando começa essas conquistas, essa expansão territorial, ela começa pelas famosas guerras púnicas. E eu gostaria de explicar para você o que são essas guerras púnicas. Mas antes, eu queria fazer um parênteses aqui. Percebam que a expansão romana ainda está acontecendo no período de república. Não vamos esquecer disso, república. Por quê? Porque quando nós falamos do Alexandre da Macedônia, vocês lembram que eu falei que ele começa uma expansão e isso é império? A palavra império significa expansão? Na Roma não vai ser muito bem assim que vai acontecer. A expansão romana começa no período de república. Eu ainda estou na república quando eu faço a expansão. E percebam que essa guerra chama guerras púnicas, ela está no plural, porque não foi apenas uma, foram 3 guerras. Como você pode ver aqui no período, na data que eu coloquei, foram 3 guerras púnicas. E como que isso aconteceu? Vamos analisar primeiro o mapa? Procura a cidade de Roma. Onde está a cidade de Roma? A cidade de Roma, ela fica na Itália, não é isso? E Roma, a partir da cidade, ela começa a ter os seus aliados. Então, aliado a Roma, Roma tem uma primeira expansão, é o que você está vendo na parte rosa, que praticamente compreende o que nós conhecemos hoje por Itália. Depois disso, Roma começa a sua expansão no lugar dos cartagineses. Então, quem é isso? Cartagineses. Procurem no seu mapa aonde está escrito a cidade de Cartago. Dê uma pausa e só continua depois que você achar Cartago. Cartago era uma colônia da Fenícia e, como vocês estão vendo, toda essa parte meio em verde é considerada como Cartago. E Roma, para começar a sua expansão, queria começar pelo lugar mais forte. E o lugar mais forte que tinha ao redor do mar Mediterrâneo era exatamente Cartago. E dessa maneira, então, Roma começou as suas conquistas por ali, por Cartago.
E percebam que não é só na cidade de Cartago. Roma conquistou toda essa região que pertencia a Cartago. Então, Roma agora, dentro da República, não é só a cidade de Roma, é tudo o que você está vendo de colorido. Nas primeiras guerras púnicas, os romanos, eles combatem os cartagineses a partir da água, é uma batalha marítima, e eles vencem. Quando eles vencem e dominam Cartago, Cartago reorganiza o seu exército e pede revanche, faz uma nova guerra. No entanto, na Segunda Guerra Púnica, o exército cartaginês, comandado pelo general Aníbal, olha o tamanho do exército, 90 mil guerreiros com 12 mil cavalos e 37 elefantes. Eles vão em direção à Itália e atacam a Itália pela parte norte. E mesmo assim, com esse exército tão grandioso, o exército de Aníbal perde a Guerra Púnica. Portanto, Aníbal e os cartagineses não conseguem dominar Roma. E num terceiro momento, numa terceira guerra púnica, os romanos atacam mais uma vez Cartago e eles destroem várias cidades. E para conseguir demonstrar que eles realmente dominaram Cartago, eles usaram uma estratégia. Eles jogaram sal em várias terras pertencentes a Cartago, porque dessa forma as terras ficaram improdutivas, inférteis, e sem produção eles não teriam condições de produzir algo para poder vender e ter uma ascensão, e consequentemente com o dinheiro das vendas ter armas e reorganizar um novo exército. Então, a partir dessa terceira guerra púnica, Roma venceu Cartago. E Roma, então, ainda no período republicano, Roma é a cidade de Roma, toda essa parte em rosa que você está vendo no mapa e toda essa parte em verde que pertence a Cartago, que Roma então conseguiu conquistar. Então Roma fez a sua expansão ainda no período republicano. Não vai parar aí. Vai ter um momento que eu vou contar para você que Roma vai expandir ainda mais e Roma vai virar um império. Mas por enquanto, no período republicano, Roma conquistou isso que você está vendo. Vão acontecer novas guerras, novas conquistas e Roma vai se tornar um império, mas eu vou contar para você em outro momento. Por aqui, dentro da República Romana, Roma é tudo isso que você está vendo no mapa, tudo isso que é colorido que você está vendo no mapa. E assim, então, aparece a figura super importante dos irmãos Graco. Quem são os irmãos Graco? Os irmãos Graco começam a perceber que Roma tem um território muito extenso, como você viu no mapa. E eles começam a trazer uma proposta para o Senado. Como Roma tem um território muito extenso, nós queremos propor, e aí é a pesquisa que eu quero que você faça. Eu quero que você também pesquise, além da lei das 12 tábuas, eu também quero que você pesquise o que os irmãos Graco tinham de proposta para Roma, o que eles pediram para o Senado. E a partir do momento que você entendeu o que eles pediram, eu gostaria também que você colocasse se a sua proposta foi atendida, se isso realmente foi concretizada. E se foi ou não, o que aconteceu com os irmãos Graco? O que o Senado fez com os irmãos Graco? Então, além da pesquisa da Lei das 12 Tábuas, que você vai trazer na aula síncrona, você também vai pesquisar sobre as propostas de Tibério e Caio Graco. Tudo isso, depois da a nossa aula síncrona, as propostas dos irmãos Graco e também a Lei das 12 Tábuas, é isso que você vai colocar como atividade lá no CEAP. Além disso, eu vou deixar para vocês também alguns links de alguns sites interessantes para você pesquisar sobre a Lei das 12 Tábuas e os irmãos Graco, e não perdendo de vista o nosso tema, que é sobre as tecnologias, sobre o mundo conectado, eu também vou deixar para você algumas reconstruções de Roma com utilização de computação gráfica e também uma visita ao Fórum Romano a partir de realidade virtual. Então, essa é a sua proposta para a quinzena. Então, tudo isso você tem para trabalhar nessa quinzena. Então, que vocês tenham um bom trabalho e eu vejo você na nossa aula do dia 19 de outubro.